Falar do movimento, para mim, é falar sobre a vida. O movimento e a vida são quase que sinônimos. O movimento ele é uma coisa que está inserida dentro do processo evolutivo como um todo. Então, quando a gente olha para as grandes mudanças das espécies ao longo do tempo, é difícil você não atribuir a uma necessidade de se movimentar de um modo diferente. A gente evoluiu e mudou bastante para a gente ser andador e corredor, fundamentalmente. E a corrida para a gente, pensando em termos de evolução, foi super importante porque a gente precisava competir com os outros animais para ter alimentos. Uma pressão muito importante é conseguir caminhar com mais eficiência energética. Toda a estrutura ela vai mudar por conta dessa necessidade de gastar menos energia se locomovendo. Então, esse pé, que há 3 milhões de anos, um pouco antes, 4 milhões de anos, ele tinha essa configuração muito parecida ainda com a da mão, esse dedo ele vai vindo para frente, para ele ajudar a empurrar o chão. Então o pé foi se especializando para a gente ser bipedal, diferente dos quadrúpedes, e esse bípede que precisava ganhar distâncias, ganhar por mais tempo, com mais força, com mais resistência. E os pés são a base do nosso corpo, a gente precisa ter tudo isso muito bem organizado e constituído. O pé é o primeiro ponto de contato no chão quando você tem uma ação da gravidade. Então, você quer andar, o pé toca no chão. Se qualquer coisa que você queira fazer, a primeira coisa que encosta é o pé. Os nossos pés, eles são como se fossem o Atlas da mitologia grega, que carrega o mundo nas suas costas. Só o pé, ele tem 33 articulações, 108 ligamentos e 25 músculos. Então só esse pedacinho. E esse pedacinho, ele constitui 10% do peso do corpo. Pouca coisa para muita coisa dentro. Então, de fato, ele tem uma estrutura bem complexa. O pé, ele é uma estrutura altamente elegante do ponto de vista de design, porque ele possui uma capacidade de, durante um mesmo movimento, ser uma estrutura altamente maleável e, ao mesmo tempo, ele ser uma estrutura altamente rígida para fazer essa transmissão de força. O pé tem 4 funções extremamente importantes. Ele funciona como base de suporte, ele é um órgão sensorial, ele absorve impacto e também é uma alavanca rígida para o movimento, uma alavanca propulsora. Todo movimento que ocorre desde a sua cabeça, seus braços, seu tronco, quadris, qualquer região do corpo, influencia no quanto de força e impacto estão sendo gerados nos seus pés. Muitas vezes a gente está fazendo uma força de membros superiores aqui e a gente não está nem percebendo que o nosso pé existe, que ele está lá no chão. E que essa mesma força que a gente está produzindo no chão, isso é física, o chão está produzindo de volta na gente. Então tem constantemente essa troca de informação do chão para o corpo, do corpo para o chão. As primeiras evidências que a gente tem de calçado, pelo menos desde a última vez que eu fiz uma revisão de literatura sobre isso, é para proteger do frio. A gente vai ter uma múmia que data de mais ou menos 40 mil a 20 e tantos mil anos atrás, na Sibéria, que estava usando um calçado. O que é mais interessante, até esses estudos dos caras que foram investigar essa múmia e tal, é que eles já enxergaram uma modificação na estrutura do pé, o que já traz algumas ideias para a gente, né? Porque o uso de calçado, ele substitui algumas funções naturais do pé em termos mecânicos, né? Tem a lei de Wolff que diz o seguinte: a estrutura do corpo humano ela se modifica com a função. Então, se eu não uso, se eu perco em funcionalidade, porque eu passo a não usar toda essa estrutura complexa do pé,
eu vou perder, atrofiar. Os pés hoje não são mais naturais. Os pés foram moldados, modificados, novamente formatados pelos calçados convencionais. Tem muito da questão da indústria calçadista, né? Muito da moda, da estética. The girls get a boot out of wearing cookie boots, while the simple act of getting into a car becomes a major... Que fez com que a gente quisesse usar artefatos para cobrir o nosso pé, para nos tornarmos mais belos e esteticamente aceitáveis ali na sociedade. E ele só serviu para ser coberto por mais um elemento bonitinho, né? E com isso o pé vai ficando encapsulado de fato, vai ficando ali numa estrutura mais rígida. Eu acredito que a indústria dos calçados, em algum momento, esqueceu que o ator principal desse filme era o pé. Quanto mais rígido é um calçado, mais a estabilidade ele gera. Quanto mais a estabilidade ele gera no seu pé, menos você precisa dos músculos do pé para isso. Você vai perder capacidade física, a estrutura vai mudar, você vai modificar a sensibilidade que você tem. Quando você vai pegar uma pizza ou uma coisa dentro do forno e você bota aquela luva, você já percebeu que você tem que fazer muito mais força do que você faz normalmente? É porque você tem pouco contato com o que você tem que fazer realmente. Então você fica, né, tentando buscar força. É a mesma coisa com o pé, né? Então você coloca uma coisa muito mais grossa no pé ou mais dura, você automaticamente não está sentindo as coisas. Então, se eu tenho um calçado extremamente duro, que não deixa o pé flexibilizar, ele não se torce, ele não se dobra, eu começo gradativamente a inibir um movimento que é natural do ser humano, de qualquer pessoa. Então tem um outro estudo que mostrou que em 9 anos, no uso crônico de calçados regulares que a gente usa no dia a dia, esses calçados sociais, atrofiaram em 25 a 30% a área de secção transversa, né? Então essa musculatura do pé, só o fato da gente vive, põe um sapato, perde massa muscular. O nosso corpo é muito inteligente. É a lei da natureza, ou use ou perca. Se a gente não estiver usando essas funções, o corpo vai começar a se livrar delas. Tênis altamente tecnológicos vão fazer com que o pé tenha uma baixa tecnologia. Tênis super amortecidos e cada dia mais, né? Eles estão cada dia maiores. E a indústria coloca isso, e ela é muito grande, ela tem dinheiro, ela coloca essa ideia na sua cabeça, ela está em todas as vitrines, a distribuição dela é imensa. O consumidor nem para pensar mesmo, ele entra e compra aquilo e tem certeza de que está comprando o melhor. Existe toda uma mentalidade de que eu preciso de um amortecedor, né, de que eu preciso de uma mola, de que a cada 6 meses eu tenho que trocar isso porque ela já cedeu, então que eu tenho essa necessidade. Isso não é verdade. Então a gente perdeu essa própria capacidade de se relacionar com o nosso próprio corpo. E a gente acha que é normal ter um pé doente. Não é normal ter um pé doente. O pé foi feito para se movimentar, para estar livre, para estar constantemente se reequilibrando, saltando, rolando. Essa é a mágica, sabe? Hoje, de fato, em termos de cuidados, as pessoas têm muito cuidado estético com o pé, mas o cuidado muscular e o cuidado a nível de articulação ainda ele é negligenciado. Ponto número 1, e talvez o ponto mais importante, é necessário estimular os pés. Se a gente fornecer possibilidades e ambientes favoráveis para estar constantemente praticando com os pés, treinando os pés, automaticamente o corpo vai se esforçar para causar essas adaptações positivas. A gente tem um pé, ele é ativo, ele funciona, ele serve para várias coisas e a gente pode usar ele em todas essas funções primordiais para beneficiar a nossa saúde. Hoje eu quero que as pessoas mudem a forma como elas enxergam sapatos, né? Ela tem que colocar uma coisa que não seu pé não se adapta àquilo, aquilo se adapta ao seu pé. Isso é muito importante. Temos hoje uma quantidade muito grande de evidências científicas, de estudos científicos mostrando que andar descalço ou usar calçados minimalistas pode contribuir para o fortalecimento do pé. O papel de tênis barefoot para mim, dessa tecnologia minimalista, é fornecer um ambiente mais saudável para o pé, onde você consegue articular melhor, exigir melhor, espalhar os seus dedos, melhorar
a mecânica. Uma das soluções que a gente pode dar para a população é o uso de calçados minimalistas. Eu não preciso de entressola cheia de borracha, eu preciso de um cabedal que seja flexível e que permita a mobilidade dessas 33 articulações, mas eu não preciso da altura do calcanhar. E aí ele vai permitir, por conta de sua flexibilidade, sua maleabilidade, deixar esse pé mais saudável. O pé precisa ser livre, assim como o corpo também precisa ser mais livre. Eu preciso ser fiel à naturalidade para recuperar isso que a gente está falando, a função do pé. Então, a vez que você começa a usar barefoot e isso se adapta, acontece, é caminho sem volta. É irreversível. Quem chegar no mundo barefoot não volta atrás.